Querido Deus, Pai Santo, estamos em Tua presença, agradecidos pela Tua bondade. Pedimos, Pai, uma bênção especial pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos. Abençoe e guarda os que estão conosco, Senhor, neste horário. Abençoa os que terão contato com as nossas publicações. Manifesta, Senhor, o Teu amor, a Tua graça e o Teu poder na igreja. Dá graça aos Teus servos na cidade, abençoa os Teus servos no campo, no sítio. Manifesta o Teu poder, meu Senhor, na vida da igreja, abençoando crianças, jovens, adultos, cada família, os Teus ministros, meu Senhor, os idosos, meu Senhor, na Tua igreja. Abençoa, dá graça e vitória ao Teu povo. Pai maravilhoso, Senhor da glória, guarda os nossos irmãos, intercessores e ajudadores. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1555, ano 32. O nosso desejo nesses 32 anos é trazer a mensagem da Palavra de Deus, comunicar a Palavra de Deus, para despertar em alguns o interesse pela Palavra de Deus, a confiança e uma relação de fé com o nosso Senhor. E isto nós temos conseguido, meus amados irmãos. Iniciamos o trabalho em 88, depois de alguns anos entramos no ar e estamos permanecendo até agora, pela misericórdia do nosso Deus, pela graça do nosso Senhor. E hoje nós vamos tratar de um tema, meus amados, que é importante em relação ao nosso aprendizado. Homens e mulheres que servem a Deus podem passar por terríveis provações. O rei Davi foi um dos indivíduos que passou por terríveis provações, principalmente naquele período entre a unção, no período de Samuel, nos dias de Samuel, no começo da sua vida como um servidor do reino de Saul, até a consumação, a consolidação da sua liderança em Hebrom e depois em todo Israel. Então nós vamos meditar na palavra de Deus aqui, no livro de 1 Samuel, capítulo 30, alguns versículos, 1 e 2, 7 e 8, 18 a 21. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos quanto grandes. E a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa, alcançá-la-ei? E lhe disse o Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Versículo 18. Assim, Davi salvou tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também Davi tomou todas as vacas e ovelhas e levavam-nas diante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens
que de cansados que estavam não puderam seguir a Davi, e que deixou ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, é necessário perseverança, é necessário a fé, é necessário buscar a direção de Deus, porque nem sempre nós vamos estar livres de perturbação. E naqueles idos tempos, a perturbação era bem rasinha. As guerras eram bem fáceis de começar. E o pior, eles chegavam e pilhavam e matavam, incendiavam. Fora dias terríveis na experiência de Davi. Mas Davi venceu, porque Davi tinha fé. Nós venceremos também pela fé. Senhor Deus, amado Pai que está nos mais altos céus, nós te louvamos pela leitura em tua santa palavra. Pedimos a tua graça e direção. Ó Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos ensina, Senhor, a te servir, nos dá compreensão do teu amor profundo, Senhor, da tua bondade e da tua grandeza para com o teu povo. Amado Pai, ouve a nossa petição. Nós te pedimos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, é uma bênção a gente aprender. E temos textos com a exposição de sofrimentos, de angústias, de provações terríveis que aconteceram com os nossos amados do passado. Os servos de Deus nunca foram bem tratados no mundo. Os servos de Deus nunca, jamais tiveram alguma isenção de sofrimento, muito embora o Senhor tenha salvado alguns casos específicos. Daniel foi lançado na cova dos leões e Deus controlou a situação e Daniel não sofreu dano na cova daquelas feras. Os 3 jovens fiéis que fizeram prova de Deus, o Mesacre, o Sadacre e o Abednego, eles foram lançados numa fornalha de fogo. E o Senhor controlou a situação. Aqueles jovens não foram mortos na fornalha. Era injusto da parte do rei aquele decreto de morte. Nosso Deus tem operado ao longo da história em grandes livramentos. Entretanto, muitos morreram. O rei Saul era um rei, não era esse homem temente e tal, mas era ungido de Deus e foi morto na guerra e ainda fizeram espetáculo com o seu corpo. A situação de Estevão, vindo para o Novo Testamento, Estevão, um homem digno, honesto e fiel a Deus, fiel ao Senhor Jesus, um discípulo verdadeiro. E Deus permitiu que ele selasse o seu testemunho de vida sendo apedrejado. O Tiago, irmão de João, outro homem de grande valor, era da família de Jesus, da família humana de Jesus, e aquele homem foi aprisionado por Herodes e também Deus permitiu que ele terminasse sua vida sendo decapitado. João Batista, o arauto de Cristo, aquele que apresentou o Filho de Deus, fez uma obra grandiosa. Jesus o avaliou como sendo o maior de entre os homens. E o resultado é que também ele foi morto, foi decapitado. Porque o nosso Deus, na sua soberania, sabe quem deve estar terminando os seus dias e o modus operandi dos assassinos, dos inimigos de Deus, não vai interferir na nossa relação, na nossa comunhão com Deus. Portanto, nós temos
muitos testemunhos das Escrituras mostrando o livramento. Davi estava numa situação terrível. A família na cidade e ele nos campos, fugindo da perseguição de Saul, e com ele havia 600 homens, muitos ex-militares do exército do rei, muitos homens endividados que estavam em situações de amargor, socialmente falando, e estavam com Davi. Eles davam proteção a Davi na caverna de Adulão e em outros lugares, e Davi dava um suporte a eles, porque o Davi, na condição de genro do rei, o Davi era ex-genro do rei, porque quando ele fugiu, o rei fez covardia, desonrou o Davi, fez miséria. O Davi tinha realmente a sua condição de genro, ex-genro do rei. Tem umas dificuldades na vida do Davi. E o que aconteceu é que aqueles homens estavam com Davi. Quando eles voltaram, vinha em casa e voltava, abastecia, digamos, o seu acampamento, e quando eles chegaram, a cidade tinha sido incendiada pelos amalequitas, inimigos de Moisés, inimigos de Josué, inimigos de Israel de longas datas. Os amalequitas incendiaram Ziclag. E o Davi, quando chegou, estava tudo arruinado. Levaram as mulheres, 2 mulheres do Davi. Naquele tempo podia ter a bigamia, em Israel é permitido, os costumes. E o Davi, quando chegou, surpresa total e trágica. Os amalequitas haviam levado as 2 mulheres cativas, levaram com os filhos e levaram os animais que eles criavam e que fornecia alimento, a carne, o leite, a lã, e tal. Então levaram, o texto diz, o versículo 2 diz que não mataram ninguém, então somente levaram consigo e foram o seu caminho. Era a ideia deles, era realmente fazer estrago ali, levar as pessoas cativas e, quem sabe, vender lá à frente como escravo, principalmente crianças e jovens. Aí o Davi chega, quando ele chega ali, ele vê o desastre, se informa e disseram para ele o que tinha sido, o que tinha acontecido. Tinham levado a Ainoã, que era uma jezreelita, tinham levado a Abigail, aquela viúva do Nabal, que o Davi havia casado com ela, e agora o Davi ficou angustiado, terrivelmente triste. Aí o povo também desesperado, porque tinham perdido suas coisas, suas casas, suas famílias. O Davi recorreu ao sacerdote de Deus. O Davi vai procurar o sacerdote Abiatar e pede o Abiatar para consultar o Senhor. Davi diz: sacerdote, traz para mim aqui o éfode. O éfode era um símbolo da fé e eles tinham, naquele conjunto de objetos sagrados, teriam uma resposta de Deus. Aí o Abiatar trouxe ali para o Davi fazer a sua consulta ao Senhor, e o Davi consultou a Deus de uma forma. O versículo 8 diz: Davi consultou ao Senhor dizendo: perseguirei eu a esta tropa? O que nós aprendemos é que é necessário ter direção de Deus. É necessário estar na direção de Deus. Perseguirei eu a esta tropa? Aí a resposta foi positiva. O Senhor respondeu: persegue-a,
porque certamente a alcançarás e libertará tudo. O Davi sai confiante. Meus amados irmãos, quando nós buscamos a direção de Deus, nós ficamos ousados, confiantes. Eu, falar por mim, eu sou muito confiante. Eu sou ousado no meu pequeno trabalho. Eu sou ousado na minha pequena tarefa, porque eu tenho a resposta de Deus. Quando se tem resposta de Deus, nos tornamos ousados. Quando nos colocamos diante de Deus, quando consultamos o Senhor, quando ouvimos a sua voz, quando o Senhor nos responde, nós ficamos ousados. E o Davi teve a resposta. O Senhor disse: persegue essa tropa, certamente a alcançarás e certamente libertarás tudo. E o Davi seguiu, ele e 600 homens. Lá na frente, 200 homens não aguentavam mais. Aí Davi vai só com os 400. E ele foi vencedor. Foi vencedor, porque consultou o Senhor, tinha a palavra do Senhor. Quando nós temos a palavra de Deus, o conselho de Deus, a orientação de Deus, não tem amalequita que resista. Não tem amalequita que resista. O Davi foi confiante, ele foi ousado. O versículo 18 diz: assim Davi salvou tudo quanto os amalequitas tomaram, também as 2 mulheres. E não faltou ninguém, não faltou ninguém, não faltou nada, desde o menor até o maior, os filhos, as filhas e o despojo. Tudo quanto eles tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. E o mais interessante é que nas guerras, o despojo de guerra não era só o que o Davi tinha. Pelo contrário, eles viviam disto, já tinham roubado em outro lugar, já tinham incendiado outra cidade, já tinham saqueado algum palácio, já tinha mais animais e, quem sabe, ouro e prata, joias de valor. E Davi venceu eles e, é claro, ficou com tudo. Tudo que eles tomaram de Davi e da cidade de Ziclag, e tudo que eles já haviam pilhado, surrupiado em outros lugares. O texto não dá detalhe, mas era assim que acontecia. No tempo de Abraão, aconteceu exatamente isto. As hordas do Oriente invadiram Sodoma, Gomorra, Salém e outros estados, outras cidades-estado, outros países, outros reinos. E o Abraão fez a guerra, tomou tudo. Abraão fez a guerra com 318 servos. Surpreendeu eles. Eles não esperavam. O elemento surpresa fez Abraão vencer, além do poder de Deus, o elemento surpresa. E o Abraão trouxe tudo e não quis nada. A diferença é que o Davi foi para recuperar o que era dele, enquanto Abraão não tinha perdido nada naquilo ali. Só tinha que entrar na guerra porque tinha que libertar o Ló, o seu sobrinho neto. Resultado, meus amados irmãos, o que aconteceu aqui é que Davi teve a resposta divina. O versículo 18 diz: assim Davi salvou tudo quanto os amalequitas tinham tomado. As mulheres de Davi, ninguém faltou, desde o menor até o maior, e os filhos, as filhas, e todo o despojo. Tudo Davi tornou a trazer. Tudo Davi trouxe de volta.
Versículo 20 diz que ele trouxe todas as ovelhas e vacas e levava aquela quantidade enorme, grande rebanho, chamando a atenção, e o povo dizendo: aí sim é o despojo de Davi. Coisa grandiosa. Davi nunca teve tantos animais, Davi nunca teve tantos bens, mas fez a guerra e o despojo é de quem vence. Deus deu vitória, ele consultou o Senhor, ele buscou: eu seguirei essa tropa, e o Senhor: siga, persiga, você vai vencer. No versículo 21, meus amados, diz que o Davi chegou aos 200 homens que tinham ficado. Estavam cansados, sem nenhuma condição de luta. Ia ser, quem sabe, um problema e até sinal. Se o Davi força esses homens irem sem estar em condição, poderia ter sido até derrotado. Aí o Davi chegou aos 200 homens que tinham ficado ali, de cansados que estavam. Eles ficaram guardando as coisas que eles mesmos tinham. E esses homens estavam ali, não puderam seguir Davi, ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi para saudá-lo, para cumprimentar pela vitória, porque é assim que acontece. Quando se busca a Deus, quando se pede a direção de Deus, quando andamos na direção de Deus, na presença de Deus, nós nos tornamos vencedores. Alguém vai ser sempre desprezível aos olhos do ímpio. Alguém vai ser sempre desprezível. Davi foi desprezível aos olhos do Golias. Você vem a mim, pensa que eu sou um cachorro para vir com essas pedrinhas, mas foi aquela pedrinha que botou o gigante abaixo. Então, meus amados, aprendemos isto na palavra de Deus. A partir deste texto, Davi já começou a organizar o que ele ia fazer como rei. A partir os 400 homens que venceram lá com o Davi, disseram: rapaz, não é justo esses 200 que ficaram ter participação no despojo. Davi disse: que conversa é essa? Pois tem, sim. Eles não foram, não foi porque se acovardaram, não foi porque não. Eles não foram porque não podiam, mas eles fazem parte do nosso grupo, eles estavam ao nosso lado e saíram ao nosso encontro para celebrar conosco a vitória. Davi criou o Estatuto da Guerra. Ele criou ali um instituto de guerra. Ele criou ali uma doutrina de guerra. O estatuto ficou permanente. É tanto que neste mesmo livro de Samuel diz até o dia de hoje. Claro, até o tempo que foi escrito o livro, até o tempo que foi registrado esta situação. Portanto, meus amados irmãos, é necessário buscar o Senhor, é necessário buscar a presença do Senhor para ter a resposta do Senhor. Davi não saiu: eu sou forte, já venci o Golias, já fiz isso, fiz aquilo. Não, Davi chama o sacerdote de Deus, traz o objeto sagrado, o éfode, e agora consulta o Senhor: Senhor, me ajuda, eu seguirei, eu vou atrás deste povo. E o Senhor disse: sim, vá, você vai vencer. Se você e eu, se nós fizermos assim, nós também venceremos pelo poder do Senhor. Então vamos concluir orando, pedindo a graça, pedindo pelos nossos amados irmãos. Hoje a nossa intercessão é pelo nosso amado irmão Alex Ferreira. Alex Ferreira tem um grande trabalho na Igreja do Senhor Jesus. Trabalha no Ceará, trabalha nos outros estados, trabalha principalmente com a família. A irmã Dora, sua esposa, é incansável ao lado dele, e nós vamos orar por ele e pela sua família. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua igreja.
Obrigado pela comunhão uns com os outros, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos amados irmãos, a nossa congregação, os teus servos, nossos ajudadores na programação do rádio, nossos alunos, ex-alunos. Abençoa e guarda cada vida. Senhor da glória, agora te apresentamos, meu Senhor, o irmão Alex. Toma o irmão Alex em tuas santas mãos, a irmã Dora, suas filhas, seus filhos, Pai. Guarda a família dos meus irmãos, operando, Senhor, poderosamente, recompensando com a bênção dos céus o que eles fazem na igreja, com a igreja, pela igreja, Senhor, como instrumentos em tuas santas mãos. Abençoe e guarda os teus servos ricamente, poderosamente. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, Pai. Abençoe e guarda, tu conhece cada nome. Crianças, jovens, adultos, anciãos e os nossos ajudadores. Recompensa cada um com a bênção dos céus. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.